Olá, eu sou a Mini e queria convidar-vos para refletir um bocado nesta dimensão da nossa performance, ou seja, como é que nós nos sentimos cada vez que temos que entrar nos palcos da nossa vida, nos palcos relacionais, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos afetos, com os nossos exames, com as nossas competições, com os nossos hobbies. Porquê é que tantas vezes nós entramos nestes palcos e depois não nos sentimos bem? E se vocês são como eu, e penso que todos nós partilhamos ser humanos, estamos todos a ser desafiados neste novo mundo que de repente exige de nós novos palcos de atuação, como este que eu estou a usar agora, com toda a tecnologia que se calhar para vocês é muito mais fácil e que para nós é mais difícil. Como adaptarmos, como ser flexível, como não ficarmos com demasiada ansiedade perante estes desafios que a vida nos está sempre a pôr. A verdade é que entrar em palco deveria ser entrar com o melhor de nós, entrarmos confiantes das nossas forças e das nossas fraquezas, daquilo que somos capazes de fazer bem e daquilo que não somos capazes de fazer tão bem. Mas isso requer toda uma mudança de paradigma na nossa sociedade, porque passamos toda uma infância, toda uma educação dirigida para fora de nós e não para dentro de nós. Ou seja, como é que num período tão importante da nossa vida, que é o nosso desenvolvimento, nós deveríamos estar a conhecermos-nos melhor e não só a conhecer melhor coisas importantes, sim, como tecnologias, ou história, ou ciências, ou literatura. Tudo isso é muito importante porque vão ser as ferramentas das nossas profissões. Mas, e então, conhecer-nos a nós? Só isso nos vai permitir uma boa relação entre o que somos e aquilo que esperam ou que nós esperamos de nós. E muitas vezes começa logo no princípio. Os jovens pais não entendem a formação do nosso cérebro e não percebem que aquilo que estão a fazer é um download dos programas deles na criança. E muitas vezes nesses programas vão as expectativas que eles têm daquele ser humano, sem entrar em conta com a natureza daquele ser humano. E a natureza daquele ser humano pode ter a ver com o trisavô, com o bisavô, com a bisavó, com coisas que emergem de novo, com o contexto, com aquilo que é preciso emergir num contexto completamente diferente como aquele que agora estamos todos a viver. E às vezes o que acontece é que estão à espera que aquela pessoa, que podes ser tu, posso ser eu, haja e se comporta de uma maneira completamente diferente daquilo que ela é capaz de fazer. E então, entramos nesses palcos com pouca confiança, com pouca autoestima, com um sentido crítico demasiadamente forte, e então entramos naquele palco e saímos daquele palco e sentimos muito mal. Ora então, aquilo que é importante fazer, e podemos fazer em qualquer altura da nossa vida, mais vale começar tarde do que nunca, é vamos conhecer a nós próprios da perspectiva da neurociência, da perspectiva também social e relacional, da perspectiva de conhecermos as nossas ferramentas, praticarmos o uso dessas ferramentas para nos tornarmos seres humanos mais capazes de viver a vida de outra maneira, ou seja, viver a vida de uma maneira que te sirva a ti neste mundo, para fortaleceres o ponto neste mundo. E então, por exemplo, eu queria vos mostrar como nós todos somos diferentes com este pequeno exemplo. Ora bem, então a nossa performance, vocês veem aqui, depende de um eixo muito importante que chamei aqui, que é a ansiedade, mas também é o estado de alerta. Antes de se tornar ansiedade propriamente dita, ou uma ansiedade que não nos serve, é uma
uma ansiedade que faz assim uma espécie de uma comichãozinha, que nos dá energia, que nos ajuda a focar, que nos ajuda até a entrar em flow com aquilo que estamos a fazer. E se vocês virem aqui neste eixo vertical a performance, à medida que esta ansiedade ou este estado de alerta aumenta até aqui, também aumenta a nossa performance. E então, este personagem aqui tem um sweet spot, ou seja, um ponto de ansiedade e de estado de adrenalina que ajuda a focar, que ajuda a manter a atenção ali, que ajuda a inteligência, a emoção. Mas a partir de um certo grau de ansiedade, a performance cai precipitadamente. Vejam aqui deste lado um personagem completamente diferente, a funcionar a níveis de ansiedade muito maiores. Qual é o melhor? Nenhum. São ambos reais e a única coisa que tu tens que fazer é saber se és este personagem aqui. Vou-te dar um exemplo, o Louis Pasteur, quem descobriu a base das nossas vacinas, tão importante, que estamos agora a tentar fazer à pressa vacinas para este novo vírus, esta nova surpresa. Sem o trabalho dele, nunca teríamos estado aqui, e de muitos outros cientistas, mas Louis Pasteur, naquele momento de descoberta, parecia um leão numa jaula. Andava de um lado para o outro, tenso. O que é isto? Focado? Ok? Aqui à direita o outro exemplo. Um astronauta, Gordon Cooper, nas vésperas de ser lançado para o espaço, completamente calmo. Estava a ser monitorizado pelos médicos e dormia ferrado. Eu, por exemplo, se calhar estou entre eles. E tu? Onde estás? Depois de saberes onde estás, consegues criar o contexto para estares aqui em cima. Mas antes de saberes quem és e das pessoas estarem sempre a embirrar com a tua natureza, tu deixas de te conhecer. Okay? E isto é muito importante porque, por exemplo, para além de nós aprendermos a conhecer qual o nível de motivação e de adrenalina em que funcionamos melhor, também há, nós, durante a nossa infância, ajudarem-nos a conhecer as nossas forças e as nossas fraquezas. Ok? Isto é, por exemplo, eu nunca teria jeito nenhum para ser advogada, porque não gosto de livros sem bonequinhos. A medicina é mais fácil. Eu sou médica e transformo tudo aquilo que leio em gráficos e aquilo ajuda a minha memória, entra para dentro de mim. É aí que eu funciono melhor. Não é pior, é melhor. Eu encontrei a minha força e comunicar também me é mais natural. Há um exemplo muito engraçado que é um corredor de automóveis, eu não me lembro do nome dele agora, outra fraqueza minha, paciência, pus-me à vontade nas minhas fraquezas, mas esse corredor de automóveis, o que interessa é a história, e essa fica cá na minha cabeça, ganhava imensos prémios, mas quando chegava à altura de ir ao pódio e falar com o público dele, ele não era capaz de articular 2 palavras. Então, o que fizeram? Ensinaram-lhe 2 ou 3 frases, ele subia ao pódio, dizia aquelas 2 ou 3 frases e depois o Public Relations dele tirava o microfone e lidava com os fãs do grande corredor de automóveis. Isto é, todos nós temos forças e todos nós temos algumas fraquezas. Aqui o importante, não é? É tu conheceres cedo quais as tuas forças e quais as tuas fraquezas. E que estratégia é que nós temos perante isto? Se olhares para a performance em 4 graus, isto é, uma performance que não é razoável, como um corredor de automóveis não conseguia articular 2 palavras, ok? Em que está abaixo do standard aceitável, razoável. Depois há um standard razoável,
Pronto, ele aprendeu aquelas duas frases. Acima de razoável, já mais profissional, e top of the class. Ora, mesmo que tu pratiques 10.000 horas aquilo que são as tuas fraquezas, tu nunca vais conseguir chegar ao top of the class. Se tu agarrares nas tuas forças, nos teus talentos e praticares 10.000 horas para arranjares a experiência, o conhecimento, para te permitir naquilo que te é natural, que é a tua força, e colocando no teu sweet spot, tu vais conseguir ser top of the class. Ora, isto precisa que a educação seja virada também para esta dimensão do ser humano. Não é criar profissionais todos iguais uns aos outros, despindo-nos da nossa própria personalidade e da nossa autoconfiança. E é por isso que nós às vezes vemos, até parecem profissionais extraordinários, mas vivem numa ansiedade horrível e chegam a suicidar-se. O meu convite é que, durante algumas sessões, eu falar com vocês sobre dimensões essenciais da nossa existência e dar-vos uma perspectiva mais funcional, que vocês consigam utilizar e compreender como é que esta extraordinária sistema funciona. E vamos, então, olhar para dimensões da vossa performance, sempre dentro de um contexto, e nós agora temos um contexto completamente original para todos nós, com níveis de ansiedade, infelizmente, bastante acentuados, e como nós não somos todos iguais, alguns são muito aventureiros, mas não, se fôssemos só todos aventureiros era uma desgraça, porque a atenção ao detalhe e a atenção à calma e à persistência ia-se por água abaixo. Vamos tentar compreender como é que cada um de nós, com as suas forças e as suas fraquezas, se dão ou podem usar o seu corpo e sistema nervoso, os seus relacionamentos, ou seja, o lado relacional da vida, e não é só os nossos relacionamentos com os outros, é como é que eu me relaciono com a alimentação, com a derrota, com as vitórias, com as drogas, com a minha família, com um desafio, toda essa dimensão relacional. Eu lembro-me há muitos anos, quando eu comecei a interessar-me na medicina tradicional chinesa, em que há o yin e o yang, ok? Eu perguntava, mas este alimento é yin ou yang? E a resposta era sempre, em relação a quê? Ok? É este aspecto relacional que é muito importante e que também nos foi despido da nossa experiência. E a nossa mente, essa extraordinária ferramenta que é preciso saber regular e ter nas nossas mãos. É com isto que eu vos vou convidar a explorar este conhecimento. E, para já, até à próxima sessão, eu queria sugerir um pequeno exercício que vocês podem ir fazendo durante o dia, a qualquer hora. Vou-vos dar uma escala de 1 a 10, ok? 5 é o tal sweet spot. É aquele sítio onde vocês estão motivados, com energia, é uma pequena excitação, mas não estão com ansiedade. É preciso detectar o 5, conhecerem-se nesse 5. E quando de repente vocês já sentem aonde? No vosso coração a bater depressa, nas mãos úmidas, na vossa atenção que de repente começa a estar em todo lado, cada um tem a sua maneira, ou na dor de barriga, cada um tem a sua maneira de se manifestar. O que é para lá de 5? Prestem atenção a esses sinais do corpo. Prestem atenção a como se comportam até ao 5 e depois do 5. Este fica o trabalho de casa. Até à próxima vez. Quando se sentem no 5, notem, parem. É assim que eu me sinto quando estou a funcionar no meu melhor. E quando passam daquele nível, parem também. Com curiosidade, é assim como sinto quando vos chega a ansiedade. Então, até à próxima. Obrigada.